Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos vocês que vão assistir a este vídeo. Este vídeo é esclarecedor. É um vídeo para esclarecer alguns fatos que estão acontecendo nos últimos dias envolvendo o nome Amaro e Maranata. Nos últimos dias, nós temos sido bombardeados por uma série de postagens na internet e essas postagens, de alguma maneira, têm envolvido dois nomes preciosos para mim, também preciosos, que é o nome Amaro, que é o nome da minha família, e o nome Maranata, que é o nome da igreja que lidero. Essa igreja que está sediada aqui em Brejo Santo, mas que tem algumas dezenas delas em 3 estados, incluindo o estado do Ceará, aqui no Nordeste. Diante dessa preocupação, eu precisei gravar esse vídeo. Eu ontem postei uma foto do meu pai esclarecendo algumas coisas, mas vi que não disse tudo. Foi uma prévia, foi importante. Mas este vídeo, que creio que não pode ser tão resumido, mas não vou me alongar muito, é necessário. Queridos, há mais de um mês nós temos sido bombardeados com um escândalo em Brejo Santo. Eu digo nós, a minha família. Se trata de um membro da família que fez algumas coisas desagradáveis nesta cidade. E este membro leva o nome também de Amaro, no segundo nome, por se tratar de um membro da família muito próximo, um membro de primeiro grau. E também este membro liderava um grupo que também levava o mesmo nome da minha igreja, Maranata. Tinha um sobrenome na frente, mas o que pautava era o nome Maranata. E a gente vem sofrendo as do fim, como se expressa aqui no Nordeste, de um mês para cá. De mais de um mês, porque esse membro da família sumiu, ninguém sabe onde está. Literalmente, nós não sabemos onde está. E deixou muitos compromissos financeiros aqui na cidade de Brejo Santo. E isso tem sido uma turbulência para nós, da família, porque além da vergonha que a gente tem passado, se soma o fato de estarmos sendo procurados em toda parte, na casa da gente, na rua. Eu lhe digo, até mesmo já chegou o momento de eu ser procurado na igreja. Não que ninguém nos desaforou, nem disse nada com a gente. Pelo contrário, a gente foi com pena de alguns deles, muita pena mesmo, dessas pessoas que nos procuraram contando a situação em que ficaram por terem feito negócios com esse membro da família. Ninguém nos desaforou, quero pautar isso outra vez, mas nós estamos bombardeados com essas histórias, porque estamos nos comovendo com as pessoas que afirmam terem sido enganadas por essa pessoa e envergonhados porque o nome Amaro é conhecido nessa cidade. Eu tenho mais 5 irmãos, comigo 6, incluindo 2 irmãs, nesta cidade, que todos se chamam Amaro, por causa do meu pai, que era Amaro. E, graças a Deus, são 6 pessoas honestas, todos casados com pessoas honestas nessa cidade. E um negócio desse, as pessoas confundem Amaro com Amaro.
Algumas delas, né? Nem todas. E a questão do nome Maranata, que é o nome da nossa igreja, que foi fundada há 26 anos aqui em Brejo Santo, tem nos preocupado também porque essa pessoa fundou um grupo com o mesmo nome. E muitos estão aí confundindo uma coisa com a outra. Então vocês imaginem como a nossa família tem ficado há mais de um mês. Porém, eu preciso dizer a todos que o cúmulo, desculpem, foi nos últimos 2, 3 dias. Porque fotos comprometedoras, fotos pesadas, com dizeres pesados, foram postados nas redes sociais. E eu não posso me posicionar contra quem postou. Acho até que, pelo que afirmam, com provas evidentes que foi feito, acho até que é o mínimo que se pode ser feito. Mas aquilo veio trazer e acrescentar mais vergonha à gente da família. Vocês entendem, né? E nessas postagens, alguns ali, meu Deus, confundem, repito, Maranata com Maranata, Amaro com Amaro. Isso tem trazido para nós uma perturbação muito grande, tem nos perturbado, porque a gente tem que repetir a mesma história para muita gente que tem nos procurado. A mesma história, a mesma história, a mesma história. E esse vídeo, eu acredito que pelo menos vai explicar para as pessoas o que realmente acontece. O que acontece não tem nada a ver, para quem não sabe, com os 6 irmãos que moram aqui em Brejo Santo. Vocês, quem quiser, pode pesquisar a história dos 6 irmãos que moram aqui nessa cidade. Pode pesquisar. Do bispo Amaro ao mais novo. Todos são homens e mulheres trabalhadores, casados com homens e mulheres trabalhadores e trabalhadoras honestos, para a glória e a honra do Senhor. Aqueles que têm suas casas, têm seus carrinhos, têm suas motos, todos conquistaram às custas de muito suor, de muito trabalho. Isso as pessoas mais de perto sabem. Então, queridos irmãos, apesar de ninguém ter nos desacatado, ninguém ter falado contra nós, mas à medida que as pessoas nos procuram, neste lugar que eu estou falando mesmo, já recebi pessoas no meu gabinete, até mesmo na igreja, na rua, fotos pela internet, são dezenas, e as pessoas usam a linguagem delas, porque elas estão revoltadas com o que aconteceu. E de ontem para cá, foi uma enxurrada de coisas na internet, e a gente está tão triste, tão abatido, que não sabe onde botar a cara. A começar da minha mãe, que é uma senhora de 70 e tantos anos, ela me falou recentemente que tem até uma cirurgia dos olhos para fazer e não sabe se vai fazer essa cirurgia, porque a cirurgia é melindrosa e não pode estar diante de um estresse tamanho assim. Eu quero dizer para as pessoas que eu não tiro a razão de ninguém que está postando nas redes sociais, redes abertas, redes fechadas, nos grupos da região toda. Eu não tenho nada contra quem faz isso, porque eu sei que o sofrimento é grande de quem perdeu o que economizou, não é verdade? Mas assim, para quem não sabe, quando saírem essas postagens por aí, saibam que esse calote aí, como é chamado, outros chamam de roubo, outros chamam de estelionatário. Bom, os nomes são diversos porque cada um sabe o que passou. Mas quero dizer para quem não sabe que não tem nada a ver conosco. Inclusive esse membro da nossa família, de primeiro grau, ele tem mais de 10 anos que não tem contato direto conosco. Que houve uma coisa parecida há uns 10 anos aproximadamente.
houve uma coisa parecida. E a família se reuniu e resolveu. Porque era uma coisa primária e era uma coisa pequena. Mesmo assim, nós nos desfizemos de carro, casas, chão de casa, outras coisas, e cobrimos naquele primeiro momento. Porém, ficou avisado a todo mundo que se acontecesse novamente, que nós prevíamos que aconteceria, nós não íamos fazer mais nada porque não podíamos, não tínhamos como fazer. É o que estamos fazendo agora. Não temos mais o que fazer, estamos com as mãos atadas nessa situação, não temos como resolver. E eu deixo claro, e nem que nós pudéssemos, nós não resolveríamos, não pagaríamos nada, porque já basta para nós. Nós já sofremos muito com isso há 10 anos. Então essa pessoa, por algum motivo, se afastou da gente. Há 10 anos que a gente não tem contato direto, não tem contato direto e nem praticamente indireto. Então não tem por que alguém associar uma coisa à outra. Tá entendendo? Agora, eu quero dizer a todos que eu entendo também aquelas pessoas que ficam receiosas concernente a mim. Porque como que eu vou lhe convencer, se não for o Espírito Santo, de que eu estou falando a verdade? Como que eu vou lhe convencer de que eu não tenho nada a ver, sendo eu da mesma família? Como que eu vou lhe convencer de que uma maranata necessariamente não é a mesma, não é a outra maranata? Como que eu vou lhe convencer de que os 6 irmãos são honestos e a outra pessoa foi que aprontou tudo? Só quem pode lhe convencer é o Espírito Santo de Deus e você mesmo investigando para não associar uma coisa à outra. Nós temos sido perturbados, não é porque a gente não esperávamos isso acontecer, porque a família já esperava. Dado a carruagem, como diz, o caminhar dessa pessoa. Nós não ficamos nem surpresos e nem apavorados com o ocorrido de fato. Nós estamos angustiados com a repercussão e com a dimensão que foi e que está sendo. Entendeu? E com o que isso pode causar na mente de outras pessoas desinformadas. Inclusive, eu tenho agendas em várias igrejas do Nordeste, todos os anos, para atender trabalho, conferências. Eu sou conferencista, palestrante, faço palestra para casais, para pastores, enfim, em escolas. Onde me chama e Deus me dá a oportunidade, eu vou. Ontem eu coloquei a minha agenda deste ano sob avaliação em cada setor que me convidou, cada igreja que me convidou, cada pastor que me convidou. E disse, olha, está acontecendo isso com o nome Amaro e com o nome Maranata, devido a essa pessoa que fez isso. E desapareceu e ninguém sabe onde está. Tem pessoas que acham que a família sabe onde está. Nós não sabemos. Não temos... Eu talvez de tanta pressão, eu até dissesse onde estava, se eu soubesse. De tanta pressão que a gente tem recebido. Mas eu não sei. Não sei. Quem sabe se eu soubesse, é até bom não saber. Porque quem sabe de tanta pressão, eu já tivesse dito, eu mesmo já tivesse dito, está em tal lugar, vai resolver lá. Né? Mas eu não sei de jeito nenhum. Como eu ia falando, eu deixei minha agenda nas mãos dos pastores que me convidaram. Pastor, se quiser me levar à sua igreja, me leve. Mas o nome Maranata, que é o nome da minha igreja, e o nome Amaro, por motivos já explicados nesse vídeo, está dessa maneira. Tem pastor que diz, não, deixa para vir outra vez. E eu entendi o pastor. Deixa para vir outra vez, bispo. Outra vez o senhor vem. Eu entendi demais e me senti confortável com a decisão daquele pastor. Mas tem outro que diz, venha, não há problema nenhum, tudo bem. Eu me alegro, mas fico pensando, se esse pastor souber realmente a dimensão que está, se aquela igreja local souber a dimensão que é,
Será que esse pastor não vai ficar em maus lençóis? Então me alegro com aquele pastor que diz, pode vir, não tem problema nenhum, mas me reservo a uma preocupação. Será se, ao saber como está essa situação, será se esse pastor não se prejudicará depois ao me receber, pelo menos por um momento? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a igreja que eu pastoreio, juntamente com mais 3 pastores aqui em Brejo Santo, está localizada na rua José Inácio de Lucena 490, aqui em Brejo Santo, no bairro Araujão. Nossos cultos são quartas à noite, quinta de tardezinha, sexta à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, 18 horas no domingo. E nossas igrejas Batista, Maranata, elas estão em vários lugares aqui na região e nos estados vizinhos. Existem algumas unidades também. Nossas igrejas, as nossas igrejas ligadas ao Ministério de Brejo Santo, eu peço aos pastores, passem para os membros esse vídeo. Passem para os membros, porque é necessário, porque os membros não têm conhecimento de tudo, porque moram distantes daqui. Podem mandar esse vídeo à vontade para quem vocês quiserem mandar. Porque eu vou ficar mais tranquilo. Me envergonho até de ter que fazer um vídeo desse, porque se trata de alguém da família. É uma família de primeiro grau, É envergonhador. Mas a necessidade obriga de se fazer isso. 6 irmãos em Brejo Santo, todos honestos. Se devemos alguma coisa em algum lugar, tudo está em dia. Não há problema com nenhum. Todos são trabalhadores, todos os dias trabalham. Tem deles que até o domingo trabalham, tem deles que trabalham até a noite para manterem a casa, trazerem o pão para casa. Agora, se tem uma pessoa, dentre nós, que faz diferente, aí não tem nada a ver conosco. Entendeu? Não tem nada a ver com a gente. Porém, cada um tem o direito de fazer a sua própria avaliação. E quem julga corretamente mesmo é Deus, o Espírito Santo de Deus. Peço oração às pessoas de bem, em favor da minha família, todos os irmãos e irmãs orem por nós. Aquelas pessoas que têm aversão a essa situação tão grande, que não conseguem frequentar os cultos que eu faço, não conseguem mais, eu os entendo também. Eu os entendo. O nome dessa família, Mário e Maranata, está nessa situação, não vou chegar lá perto não. Negócio desse não. Eu não vou amaldiçoar você. Jamais. Eu lhe entendo. Deus te abençoe. Não posso brigar com você. Mas eu sei que existem aqueles que vão se aproximar. Tem deles que estão se aproximando mais. E que Deus abençoe também. Cada um tem uma forma de agir numa situação dessa. Porque o contexto de cada um é diferente. O contexto desse é diferente, o contexto daquele é diferente. Me entristece porque alguém, às vezes, dá as costas, deixa a igreja, se distancia da gente, sem dar satisfação, porque também não quer agravar mais. Mas entendo perfeitamente. Me entristeço pela situação, mas não tenho nada para dizer contra esta pessoa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pensei muito antes de postar esse vídeo. É o que eu posso dizer no momento. Deus abençoe vossas vidas em nome de Jesus. Amém.